É isso mesmo, Valdene. Agora são 9 horas e quase 34 minutos e a gente já começa a edição de hoje mostrando para você imagens do Distrito Federal. Por lá tem sol o dia todo, sem nuvens e sem chuva. Termômetros entre 16 e 27 graus. Aqui no CN Notícias você fica bem informado com as principais notícias dessa manhã. Direto da Central de Jornalismo, nossa equipe traz os destaques da internet. Você confere ainda a escolha do padre Bruno Costa para participar de uma pesquisa do Papa. Voltamos em 2 minutos, veja aí como está o tempo em Florianópolis. Por lá tem sol com pancadas de chuva à tarde e termômetros entre 15 e 21 graus. Transformar em realidade os sonhos africanos. Esse é o pedido do Papa Francisco numa mensagem enviada ao 2º Congresso Católico Pan-Africano, que acontece em Nairobi. O assunto é o destaque de hoje do nosso site de notícias. Vamos conferir os detalhes com a Jéssica Marçal. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Delita. Bom dia a todos. Esse congresso começou ontem em Nairobi, no Quênia, e reúne mais de 80 líderes religiosos e estudiosos dos 5 continentes. O objetivo é promover e incentivar boas práticas para a melhoria da igreja e da sociedade. Francisco encoraja os participantes com esse impulso a transformar em realidade os sonhos africanos, tanto sociais como culturais, ecológicos e eclesiais. Sonhos que são sinal de uma igreja africana em saída. O Papa deseja que desse congresso saiam os caminhos de que a igreja precisa, caminhos de conversão missionária e ecológica, de paz, reconciliação e transformação do mundo inteiro. Lembrando que o Papa Francisco segue em seu período de pausa de verão, com as catequeses e demais audiências suspensas nesse período. Ele se prepara para uma viagem apostólica agora na última semana do mês. Já neste domingo, dia 24, o Papa segue para o Canadá e amanhã o Vaticano terá uma coletiva de imprensa para falar sobre a programação da viagem. Continue ligado no Papa e em tudo que é notícia na igreja, acessando o nosso site noticias.cançãonova.com. Volto com você, Adelita. Tá certo, muito obrigada, Jéssica, por suas informações. E a Fundação A Igreja que Sofre vai prestar socorro a dioceses necessitadas do Sri Lanka. No domingo, após a oração do Ângelus, o Papa demonstrou proximidade a essa população do país asiático, que enfrenta uma grave crise política, econômica e social. Localizado ao sul da Índia, o Sri Lanka está mergulhado em uma grave crise após a renúncia e fuga do presidente para Singapura, Gotabaya Rajapaksa. O presidente interino, Ranil Wickremesinghe, renovou o toque de recolher esta semana. O estado de emergência permite que as tropas prendam suspeitos e que o presidente adote regulamentos que anulem as leis existentes para lidar com qualquer revolta popular. A expectativa é que a eleição parlamentar para escolher o novo chefe de Estado ocorra amanhã. Diante do agravamento da crise, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, obra pontifícia, vai enviar ajuda ao país asiático, em especial aos religiosos e sacerdotes do Sri Lanka. De acordo com a ACN, a igreja local não tem condições de cobrir suas próprias necessidades e não tem meios para aliviar o sofrimento de quem pede ajuda. A ACN vai apoiar 19 projetos de ajuda a sacerdotes e programas de ajuda emergencial para religiosos e catequistas. A ajuda será de 465.365 euros. Durante a pandemia, a ACN já apoiou a igreja no Sri Lanka com um programa de emergência semelhante para as dioceses. O Papa Francisco fez um apelo no domingo para que a dor do povo do Sri Lanka fosse ouvida. O Santo Padre uniu-se à dor do povo do país e fez um apelo para que não seja ignorado o clamor dos pobres e pediu paz no país. E a seguir, o calor que continua intenso na Europa. Agora a gente vai para um breve intervalo olhando o céu de Curitiba. Por lá tem sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublado e com chuva a qualquer hora, máxima de 23 graus.
Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e temperaturas recordes são esperadas para a Europa. Incêndios e o calor intenso estão entre os destaques internacionais de hoje. Previsões esperam temperaturas recordes para esta terça-feira no Reino Unido. Esse é o destaque do New York Times. Depois da noite mais quente já registrada, a Inglaterra pode experimentar a temperatura mais alta de todos os tempos nesta terça-feira. O recorde atual é de 38,7 graus Celsius. Em toda a Europa, os termômetros estão atingindo 3 dígitos. Os incêndios florestais estão queimando grande parte do continente, que já sofre com longa seca. Após 363 anos acompanhando o calor do verão, o Reino Unido pode ter um recorde histórico. Esse é o destaque do Washington Post. Nesta terça-feira, um episódio climático extremo acontece no Reino Unido. Um calor não visto desde que os registros modernos começaram a ser feitos. O El País afirma: calcula-se 510 mortes pela onda de calor entre os dias 10 e 16 de julho. O último dado das estatísticas de monitoramento diário de mortalidade por excesso de temperatura foi coletado no sábado, com 150 óbitos estimados em um dia. O britânico The Guardian destaca: número de mortos na Europa aumenta com incêndios florestais e ondas de calor. Várias cidades da França registraram suas temperaturas mais altas de todos os tempos. 2.000 bombeiros continuam a combater grandes incêndios. Na cidade francesa de Nantes, os termômetros bateram os 42 graus no dia de ontem. E o italiano Avvenire destaca: dicas para sobreviver ao calor asfixiante da Europa. A primeira delas é ajudar os idosos. Essa faixa etária desenvolve rapidamente desidratação e problemas cardiorrespiratórios e facilmente são vítimas de insolação. A ordem dos médicos é que esse grupo evite sair de casa entre as 11 da manhã e as 6 da tarde. E, se sair, usar acessórios para se proteger do sol e do calor. Em Portugal, o governo preparou uma campanha para conscientizar a população sobre os riscos das queimadas. Os incêndios que atingem diversas regiões de Portugal obrigaram as autoridades a evacuar aldeias e já terão consumido cerca de 2.500 hectares, declarou o Departamento Nacional de Emergência e Proteção Civil. Os lugares que tiveram os primeiros focos de incêndio foram Ourém, Carrazeda de Anciães e Pombal. No início da semana, Belas, Sintra, Glória do Ribatejo, Salvaterra de Magos declararam estado de emergência. Outras localidades também, como Caranguejeira em Leiria, Ponte da Barca em Lindoso, Viana do Castelo, Oliveira de Azeméis em Aveiro e Baião no Porto, e outras enfrentam as chamas. Há regiões em que as chamas assumiram proporções incontroláveis. Esperam aqui bombeiros da casa dela, ardeu tudo à volta, os alpendres todos, só os vizinhos e o meu marido é que conseguiram apagar à volta da casa. Não tivemos mais ninguém aqui. Só agora que está a chegar as avionetes e os bombeiros estão a chegar. Assustar assusta, se vier um fogo assusta, né? O gajo está atrapalhado. O governo português solicitou a ajuda da Igreja Católica para conscientizar a população dos riscos que podem ser evitados. O objetivo é divulgar o programa de prevenção Portugal Chama, alertando para os incêndios rurais e para os comportamentos de risco da população. A nossa presença no território português, através das paróquias, das comunidades, das pequeninas comunidades, espalhadas de norte a sul, do interior ao litoral, no continente e nas ilhas, permitem-nos esta capilaridade de presença junto das comunidades e junto das populações. E, infelizmente, este flagelo dos incêndios, estes dias que estamos a viver, em que as altas temperaturas, a umidade, a seca e os ventos são um cocktail ideal para que possamos ter de viver situações totalmente descontroladas de incêndios assassinos e destruidores. A Proteção Civil, por meio do programa, assinala que a larga maioria dos incêndios pode ser evitada, propondo mensagens-chave que podem ser veiculadas para salvar vidas, aldeias e o patrimônio natural. Mais de 98% dos incêndios têm origem humana, sendo que mais de 50% são resultados de fogueiras, queimas e queimadas mal realizadas. E agora nós voltamos aqui para o Brasil e vamos ver como fica o tempo aqui hoje. A gente começa a previsão de hoje no sul do país, pois a chuva continua concentrada no leste do Paraná, Santa Catarina e em parte do Rio Grande do Sul. Nos locais onde não há chuva prevista, as temperaturas também não vão subir. Mínima de 10 em Porto Alegre, 11 em Curitiba e 15 em Florianópolis.
No Sudeste, a situação é bem diferente. Tempo firme em Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de São Paulo. Máxima de 25 na capital paulista, 26 em BH, 27 na capital fluminense e 28 em Vitória. No Centro-Oeste, o tempo volta a ficar firme em toda a região. No período da tarde, a promessa é de temperaturas elevadas e não chove nos estados. Em Cuiabá, os termômetros marcam 35 graus. Já na parte de cima do país, há um equilíbrio entre sol e chuva. No Nordeste, boa parte da região viverá uma terça-feira de sol, enquanto que os temporais deverão se concentrar no litoral. Em Salvador, mínima de 22. E no Norte, raios e trovoadas vão acompanhar a chuva na região. Na capital do Amazonas, mínima de 24 graus. Uma comissão no Supremo Tribunal Federal vai discutir a mudança na forma de cobrar o ICMS dos combustíveis. Vamos agora para Brasília ao vivo, que o Francisco Coelho vai explicar um pouquinho para a gente esse assunto. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A comissão foi criada por determinação do ministro do STF, Gilmar Mendes, para mediar o conflito entre governo federal e governadores na cobrança do ICMS dos combustíveis. O projeto que limitou a cobrança do ICMS a 17% não agradou parte dos governadores, que decidiram entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para reverter a medida. Por isso, o STF criou uma comissão para chegar a um consenso amigável. A primeira reunião dessa comissão está marcada para o dia 2 de agosto. E na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira disse que pretende realizar 2 semanas de esforço concentrado na Câmara antes das eleições deste ano. A primeira sessão seria na semana do mês de agosto e a outra em setembro. Parte dos parlamentares querem que o sistema de votação continue a ser realizado de forma online para concentrar os esforços nas campanhas eleitorais. E uma última notícia, uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva mostrou o peso da burocracia no dia a dia do brasileiro. De acordo com o levantamento, para 98% da população já enfrentou dificuldades para confirmar a própria identidade. Outros 84% já falaram que tiveram dificuldades e prejuízos financeiros com dificuldade para mostrar esse reconhecimento facial. De acordo com o responsável pela pesquisa, essa dificuldade ocorre porque os sistemas de reconhecimento facial estão desatualizados. Eu volto com você. Tá certo, muito obrigada, Francisco. E a seguir, mais uma etapa do Sínodo em que católicos do mundo todo serão ouvidos. Agora a gente vai para o intervalo mostrando para você como está o tempo aqui em São Paulo. A capital vai ter um dia de sol entre nuvens, mas não chove. E a máxima chega aos 25 graus. Hoje é o Dia Nacional do Futebol, um dos esportes mais populares no Brasil. O futebol nasceu na Inglaterra em 1863 e foi introduzido oficialmente no Brasil por Charles Miller em 1894, cuja praça está localizada em frente ao estádio do Pacaembu, onde fica o Museu do Futebol em São Paulo, em sua homenagem. O pioneiro do esporte no Brasil é paulistano, filho de pai britânico e mãe brasileira. Charles foi estudar na Inglaterra e, quando retornou, ajudou a difundir o esporte no Brasil. Essa data foi escolhida e criada pela Confederação Brasileira de Futebol em 1976, com o objetivo de homenagear um time do Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Esse foi o primeiro time registrado de futebol no Brasil. Hoje o Brasil é conhecido como o país do futebol e é referência mundial no esporte. O único país que participou de todas as Copas do Mundo e é pentacampeão mundial. E também é conhecido pelos seus inúmeros jogadores que marcaram gerações, como Pelé e muitos outros. O futebol já parou guerra, uniu povos e reuniu famílias. Esse é e sempre será o verdadeiro e único sentido desse esporte, seja no Brasil ou no mundo.
A comunidade surda ainda enfrenta muitas dificuldades para se comunicar e acessar a serviços básicos do dia a dia. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, a Pastoral do Surdo tem investido na formação e inclusão dessas pessoas, isso por meio do curso de Libras. As inscrições para o curso de Libras já estão abertas e as aulas se iniciam no dia 6 de agosto. Elas serão ministradas presencialmente aos sábados, das 8 às 11 da manhã, na Rua Além Paraíba, no número 208, no bairro Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. O curso será oferecido para nível básico e intermediário. Lembrando que a linguagem de sinais é um importante instrumento de comunicação para as comunidades surdas e que ações como essa são muito importantes para a inclusão desse público. De acordo com o IBGE, o número de pessoas surdas no Brasil já passa dos 10 milhões. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a estimativa é que até 2050, mais de 9 milhões de pessoas em todo o mundo podem desenvolver surdez. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a Igreja Católica realiza uma consulta universal. O processo começou no ano passado e vai até outubro do ano que vem, com um grande encontro no Vaticano. O Papa Francisco afirma que essa ação busca docilidade ao Espírito Santo para discernir um discernimento melhor em nosso tempo. E para que mais pessoas possam ser ouvidas, a gente exibe agora uma reportagem especial sobre a pesquisa do Papa. O padre Bruno Costa, da comunidade Canção Nova, também foi escolhido para esse desafio de propagá-la nas redes sociais. Um sacerdote carismático, conhecido por sua alegria e facilidade em comunicar o evangelho. Assim podemos definir o ministério de Padre Bruno Costa, sacerdote da comunidade Canção Nova. Junto do padre Adriano Zandoná, ele também foi escolhido pelo Vaticano para divulgar a pesquisa do Papa, que quer ouvir a todos os católicos. Primeiramente, gratidão, né? Porque como Canção Nova, trabalhando com os meios de comunicação, e hoje, de maneira muito especial, neste mundo digital. E o mais belo, o Papa quer nos ouvir. O Papa Francisco quer ouvir a cada um de nós. Lutar sempre, desistir jamais. Mais que uma motivação, esta frase do padre Bruno Costa nos aproxima de Deus. E são inúmeros os testemunhos de pessoas que tiveram as vidas transformadas por um sério trabalho nas redes sociais e nos meios de comunicação. Não tem uma agência que faz, sou eu que administro, sou eu que vou colocando, sou eu que vou postando, mas é gratificante ver o passo a passo do dia, desde um acordar com uma canequinha de café, dando um bom dia e já ensinando ao povo a agradecer a Deus, ao momento de missa que vou celebrar, as pregações que são feitas. E se existe receita para viver bem e melhor, com Deus e com os irmãos, ela começa pela simplicidade. Se todo dia eu tomo a decisão de uma vida nova, se eu vivo o presente intensamente, deixando o passado com gratidão, olhando para o futuro com esperança, eu vivo o presente com entusiasmo. E eu vejo que as mídias sociais têm nos ajudado muito isso. É muito simples, basta querer. Nosso Deus está ouvindo seu clamor. Insistir na oração. Insistir na oração. É a certeza que serás o vencedor. E o link para que você possa responder essas perguntas do Papa pode ser encontrado nos perfis dos padres no Instagram, @padrebruno_cn e também no @padreadrianozandoná. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Hoje nós encerramos com imagens de Maceió, Alagoas, que vai ter chuva rápida durante todo o dia. Uma ótima terça-feira, até amanhã.